Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e neste segundo bloco, no oferecimento de Verágua. Olha, quando você for comprar água mineral para levar para sua casa, escolha Verágua. É água mineral produzida no Acre com alto padrão de qualidade. Neste segundo bloco do Gazeta Entrevista, eu converso com a secretária estadual de saúde, Sueli Melo. Eu tenho aqui, inclusive, a edição desta quarta-feira do jornal A Tribuna e um dos destaques é o relatório do Conselho Federal de Medicina, que aponta bons indicadores da saúde no Acre. Eu vou começar com esse assunto, secretária. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Rogério? Boa noite aí, você que está em casa. Então, o Conselho Federal de Medicina divulgou recentemente uma análise dos investimentos da saúde em todo o país. E o Acre aparece bem colocado, apesar de ser um dos últimos estados em termos de recursos, mas é um dos primeiros no bom aproveitamento desses recursos. De que maneira o Acre foi bem posicionado nesse ranking, secretária? Olha, o governo do estado é o compromisso que todos os gestores da Frente Popular têm com a saúde do Acre. Nós temos uma média aí de 16,5% de investimento de recursos próprios na gestão estadual do Sistema Único de Saúde. Isso realmente é uma revolução que se faz, porque eu vi aí que está colocado Roraima, Brasília, né? Roraima, eu tive conversando com a secretária, o que ela me disse? Que eles fizeram um plano de carreira desastroso e que esse plano de carreira, ele leva mais de 18% dos recursos da saúde só para pagamento de pessoal. Então, eles têm pouco mais de 2% para investir em saúde efetivamente. E no nosso caso, não. O estado do Acre, ele investe em saúde efetivamente 16,5%. Isso é a média de 1999 para cá. Tem um outro destaque também. Já chegamos a investir 17%, 18%. Tem um outro destaque também, que é o número de leitos de UTI por habitante. E qual é a relação que há no Acre em comparação com outros estados nesse item? Olha, eles preconizam, o Ministério da Saúde preconiza que de 6% a 10% do número de leitos disponíveis no estado, pelo menos de 6% a 10% devem ser leitos de UTI. E nós estamos com quase 9% de leitos de UTI. Então, nós estamos acima da média nacional, que na maioria dos estados não chega a 6%. Quantos leitos de UTI o Acre tem hoje? Olha, de cabeça, assim falando, eu te digo que seguramente nós devemos ter aí uns 100 mais ou menos, 101 quebradinho leitos de UTI, porque nós temos UTI neonatal, nós temos UTI pediátrica, UTI adulto, tanto aqui quanto no município de Cruzeiro do Sul, quanto na maternidade de Juruá, quanto na maternidade de Rio Branco, no Hospital da Criança. Então, assim, de cabeça, exatamente eu não sei, mas eu sei te dizer que nós temos 1.280 e poucos leitos no estado e destes, quase 9% são leitos de UTI. Agora, no início do mês, foi inaugurada a UPA da Baixada, né? E aí, essa semana eu estive lá no bairro Tucumã, conversando com a população e circulando a informação de que a UPA lá do Tucumã vai ser transformada num posto de saúde. E as pessoas me questionando, porque acham que a gente tem todas as informações e a gente acaba tendo que perguntar para quem sabe. Que história é essa, olha, secretária? A UPA da Baixada, ela foi assim um grande investimento do governo para aquela população ali da Sobral, que são 70 mil pessoas e que tinham carência realmente de uma unidade de saúde, e o governo, a prefeitura se comprometeram e e o governo honrou esse compromisso. Graças a Deus, nós estamos atendendo hoje uma média de 250 pessoas dia só ali, baixou a pressão na UPA do 2º Distrito e nós vamos inaugurar a UPA da Cidade do Povo em breve, onde nós vamos ter lá aproximadamente 50 mil pessoas. Com a UPA da Cidade do Povo, a UPA da Baixada e a UPA do 2º Distrito, nós vamos estar extremamente bem servidos de UPA. Já temos uma cobertura mais do que suficiente de UPA para o estado do Acre e para o município de Rio Branco. Então, nós optamos por oferecer um serviço lá na unidade do Tucumã, que originalmente era uma policlínica, nós optamos por oferecer o serviço de policlínica de novo. Só que esse serviço de policlínica ele vai ser diferenciado, ele vai funcionar até às 10 da noite. Então, a população
não vai precisar mais se dirigir somente à fundação para fazer consulta com o especialista. Ela vai poder consultar especialista, fazer tratamento odontológico, vai poder... Tudo isso aí, inclusive no período noturno, na unidade policlínica do Tucumã. E o que é que deixa de funcionar lá, então? Só o atendimento de urgência, aquele atendimento de pequenas urgências, corte, sutura, hidratação rápida, essas coisas vão parar de funcionar e nós vamos ter ali um atendimento sistematizado dentro dos padrões da regulação, que é um dos grandes ganhos da saúde do Acre. Nós melhoramos a nossa relação com o usuário e melhoramos a nossa relação com os prestadores no momento em que nós estabelecemos um sistema de regulação. Então, com a regulação feita, com toda a linha de cuidado trabalhada, os protocolos clínicos instalados, a população só vai ganhar com a transformação da unidade de pronto atendimento para uma policlínica de especialidades, funcionando praticamente no mesmo período que funciona a UPA hoje, que funciona funciona até de 7 da manhã às 11 da noite, vai funcionar de 7 da manhã às 10 da noite, um atendimento especializado. Um outro assunto que foi notícia essa semana se refere à gestão do então governador Binho Marques. Trata-se de um caso que foi investigado e que foi denunciado pelo Ministério Público de suposto desvio de verbas da saúde. Na época, quem eram os gestores era o secretário Oswaldo Leal e também o Sérgio Roberto, que são citados no processo. E aí, essa semana, a Secretaria Estadual de Saúde publicou uma nota defendendo esses gestores. Qual a avaliação que a senhora faz desse caso? A que desfecho chegou esse caso? Segundo as informações que foram publicadas, em torno de R$1 milhão que teriam sido desviados naquela época. Isso ainda tem repercutido hoje, secretária? Olha, eu acho que isso é matéria requentada, né? Mas repercutiu hoje, porque saiu lá uma decisão da Justiça, né, indiciando algumas pessoas, e eu achei injusto o indiciamento do Oswaldo e o indiciamento do Sérgio Roberto. Eu e muita gente, todo mundo que tem conhecimento do caso, achou injusto. Então, nós fizemos questão de repor a verdade, de dizer para a população, em nota, que eu já tinha falado isso lá em 2011, de dizer para a população que foi o Oswaldo e o Sérgio Roberto que, ao identificar que estava acontecendo desvio de recurso público dentro do tratamento fora do domicílio, eles denunciaram para a Polícia Federal, está lá dentro do processo, eu encontrei essa denúncia lá na Secretaria de Saúde, eles afastaram imediatamente o suspeito, eles imediatamente pediram abertura de processo, eles tomaram todas as providências cabíveis, pelo menos no meu entendimento, que era para... Então, quer dizer, a pessoa que denuncia ela que vai ser condenada, agora eu achei injusto. Então, eu repus a verdade. Não foi eu que tomei as providências, porque o que estava dizendo era que eu que tinha que tomar. Eu simplesmente dei continuidade a um processo que já havia sido aberto pelo então gestor Oswaldo Leal e pelo gestor Sérgio Roberto. Então, eu só quis repor a verdade, porque quando a gente não deve fazer o outro aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente. E você é gestora já agora, no final do ano. E aí, de repente, acontece isso e o gestor que está no meu lugar hoje, não me defender, não colocar a verdade em público, eu acho que isso não seria leal. Então, nós precisamos sempre fazermos justiça quando nos cabe, quando nos dão a oportunidade de fazer. Então, hoje, ao ler a matéria, eu fiquei incomodadíssima com o assunto. Eu falei, pô, mas como que condena que faz a denúncia? Amanhã pode ser eu. Né, que eu já fiz inúmeras denúncias e, de repente, as próprias denúncias que eu fiz, eu vou ser indiciada junto. Então, não está correto. Outra questão, a senhora falou em justiça e aí traz à tona uma decisão da justiça também recente, de que coloca para o TFD, tratamento fora de domicílio, a determinação de liberar aquele valor financeiro para o paciente e o acompanhante no momento em que se confirma a passagem. Porque, às vezes, as pessoas reclamavam que o dinheiro não saía e aí a Defensoria Pública entrou com esse pedido na Justiça e foi concedido em decisão liminar. A Secretaria já foi notificada? Foi, mas deixa eu só te colocar uma questão. A portaria que regulamenta a ajuda de custo, ela diz que
o governo do estadual não tem obrigação de fazer a ajuda de custo. Ele só faz se houver disponibilidade orçamentária para isso. O Estado, o governo do Estado, o governo Jorge Viana, sensível à questão, regulamentou isso, criou uma portaria. Na época, a gente fez um levantamento, viu, eu era secretária na época, lá em 2005, e nós, até lá, não se fazia isso. Então, nós identificamos quanto que era o valor da pensão naquela época, lá em Goiânia, que era onde ia grande massa da população, e nós fazíamos a liberação de R$ 25,00 a diária para o paciente, R$ 25,00 para o acompanhante, durante um prazo máximo de 15 dias. Dentro desses 15 dias, que dá R$ 375,00, essa pessoa informava para a Secretaria de Saúde: olha, eu já estou voltando, eu não vou mais precisar de mais dinheiro. Ou então ela chegava e reporia ao erário, se ela ficou só uma semana, o restante do dinheiro que ela levou. E se não, a gente liberaria mais o tempo que ela fosse permanecer com um documento que viesse, tanto ou do médico ou da assistente social do hospital que ela estava em tratamento. Então isso é regra, a gente usa, nós temos uma portaria que regulamenta isso, né? E o que acontece hoje é a burocracia. Nem sem, as pessoas, para receber, elas têm que ter conta no banco, cadastro na Secretaria da Fazenda. Então, quando as pessoas recebem quando elas vão lá, a gente já passa as orientações. Mas na hora que elas chegam para requisitar a diária, geralmente não tem o cadastro, geralmente está faltando lá a conta. Então, sempre tem uma... Então, a Secretaria está tendo muito cuidado agora para, na hora que der entrada no TFD, nós já começarmos a providenciar a superação da burocracia para essas famílias, com o apoio do assistente social, para que isso não aconteça. Mas isso já é regulamentado. Eles sugeriram agora uma diária de R$ 30,00. O governo concordou imediatamente, porque já estava na hora da gente fazer um reajuste nesse valor de diária, de ajuda de custo mesmo. Então, essa é chover no molhado. Essa é uma decisão que já está regulamentada dentro da Secretaria de Saúde desde 2005. Para a gente encerrar, secretária, é um assunto que a gente não toca nele já tem alguns dias e eu acredito que porque não está tendo problema. Eu estou falando do Mais Médicos. Geralmente, quando tem problema, a imprensa noticia. E como é que está o programa? Qual a avaliação que a senhora faz depois já de alguns meses funcionando? Olha, eu acho que esse é um dos maiores programas da saúde pública brasileira. Eu acho que esse, sim, foi um desafio. Ele é tão importante quanto o lançamento do SUS. O SUS é um programa, um dos sistemas de saúde mais ousados do mundo, porque ele não tem limite. O céu é o limite do SUS, né? Ele é universal, integral, às vezes não atende e equânime, como se propõe, por mas isso, porque no papel ele é perfeito, né? Porque não é que no papel ele é perfeito, é porque ninguém conclui o que está dito na Constituição, que a saúde é universal a partir de políticas públicas pré-definidas. Então, aí o juiz não pensa assim, promotor não pensa assim, defensor público não pensa assim, ele só lê até onde é universal. Aí você pode inventar dinheiro para manter um sistema se você só lê até a universalidade, você não lê o restante do artigo da Constituição, né? Então é isso que nos dá... que nos deixa no sufoco, porque você tem que ter saúde de qualidade. Quem está doente quer ficar bom, eu sempre digo isso, eu não tiro a razão, só que os orçamentos e os planejamentos públicos e os investimentos públicos são finitos. Dinheiro é finito, não dá em árvore. Então as pessoas têm que ter bom senso na hora de pedir e na hora de atender a população. Tanto o médico tem que ter bom senso, quanto a justiça tem que ter bom senso. Porque senão... você gasta, tem um paciente que precisa de um remédio que custa R$100.000. Ele vai na justiça, o SUS é universal, vou te dar os R$100.000. E os outros pacientes? Com R$100.000 eu podia atender 100 pacientes e estou atendendo só um. Aí isso aí é questão da prioridade, ferindo, né? O princípio da universalidade. Ele cumpre um princípio e fere outro. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para falar de sistema único de saúde. O Mais Médico é tão importante quanto o lançamento do SUS. Por quê? Porque ele está focando na saúde preventiva, ele está focando na prevenção e na promoção de saúde. Ele está levando o médico para cuidar do diabético antes que ele perca o rim, antes que ele perca um pé, antes que ele tenha fique cego. É a prevenção e a promoção de saúde. Ele está levando o fortalecimento da atenção primária.
A Organização Mundial de Saúde diz que 80% dos problemas de saúde de qualquer unidade territorial deve ser resolvido na atenção primária. E com as dificuldades que nós temos de levar médico para o interior, de dar assistência à população, de fazer prevenção, a gente fica focado na saúde curativa, que é infinitamente mais cara do que a saúde preventiva. Então, esse programa, que é um programa estruturante, não é um programa só que traz médico e põe lá para consultar, não. É um programa de capacitação do profissional enquanto ele está atuando. É um programa que traz no seu bojo a estruturação e reforma de unidades básicas de saúde, então 7 bilhões de reais. Qualquer município tem acesso a esse recurso para estruturar suas unidades de saúde, dotar elas de equipamentos necessários para o atendimento e leva médico aonde nunca teve. Então, para nós aqui do Acre, nós já temos 152 médicos do programa Mais Médicos. Quem mais ganhou com isso foi as comunidades indígenas, que eles não tinham médico e hoje eles têm 16 médicos. Cada polo, cada dizer tem um médico e essa população hoje está assistida. Isso vai se refletir lá na frente com uma população mais sadia. Então, para mim, o programa Mais Médico é um programa extremamente ousado e extremamente eficaz para garantir realmente saúde para a população. Muito bem, conversei com a secretária estadual de saúde, Sueli Melo. Muito obrigado, secretária, por sua visita. Disponha. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha, a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, não saia daí.